Nós estamos no ar com Primavera Saúde. O nosso tema hoje é saúde bucal na gestação. Nós recebemos aqui no estúdio a cirurgiã dentista, a doutora Bruna Lealzilli. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Débora. Olá a todos. Bom, primeiro a gente começando esse assunto, a gente segmentou bastante esse tema, né? Saúde bucal é um tema muito amplo, mas trazendo para a questão da gestação, né? Ela tem um cuidado diferenciado realmente para as grávidas aí com os dentes? Então, geralmente o pessoal pergunta, grávida pode ir ao dentista, né? Uma dúvida muito frequente. Grávida não só pode, como ela deve, né? Ir ao dentista. Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, assim como a mulher se organiza para ter o bebê, ela vai no ginecologista, ela deveria se organizar com um pré-natal odontológico. Para quê? Para não ter que intervir durante a gravidez em algum problema, né? Procure o dentista antes, que o que tiver que intervir, né, de um pouquinho mais, um tratamento de canal, um implante, algo que precise urgentemente ser feito antes, né? Porque não que vai ter problemas durante a gestação, mas tudo que a gente conseguir prevenir antes, a gente pode ter uma gravidez mais calma, mais tranquila, sem nenhum probleminha no percurso, né? E você citou alguns que são um pouco mais invasivos, né? Um implante, uma situação de um tratamento de canal. Então, realmente, para quem está se preparando para a gravidez, né? E realmente existem a gravidez que realmente a gente está se preparando ou não, né? Mas, se possível, procurar o dentista antes mesmo. E se não for planejado acontecer, né? Sem problema nenhum, grávida pode ir ao dentista, grávida deve ir ao dentista, né? Porque problemas que acontecem durante a gestação que não são detectados pelo dentista pode acarretar partos prematuros, como eu comentei contigo, né? No começo aqui a gente conversando, bebês com baixo peso, né? Então tudo isso pode acarretar devido a gestante que diz que eu não vou no dentista porque eu não posso, eu tô grávida. Não, você deve. Uma falta de cuidado pode acarretar tudo isso. Pode prejudicar. Bom, descobri uma gravidez agora, tá no início da gestação. Vale a pena fazer uma avaliação com o dentista realmente para ver se eu tenho algo a ser tratado? Sim, vale a pena, principalmente quando não se tem algo a ser tratado, acha que não se tem, né? As limpezas rotineiras são muito importantes, né? Justamente pela placa, pelo biofilme que fica. Na gestação fica muito complicado a parte da escovação, né? As mulheres sentem muito enjoo, né? Então acabam escovando menos os dentes. Então com isso a placa bacteriana, aquela manchinha nos dentes, né, aumenta. Com isso, as chances de cárie aumenta. Então, tendo essa rotina no dentista, a cada 5, 6 meses, se tiver tudo ok, né, previne com que a gente não tenha esses probleminhas durante a gestação. Então, a prevenção é muito importante. Bom, na gravidez, né, você falou a questão do enjoo também. Sim. E tal, muda a rotina da mulher muito, né? Essa mudança de rotina pode prejudicar, causar alguns problemas nos dentes? Então, a principal que eu digo é que a mulher, quando ela tá grávida, ela tem alguns desejos, né? E os desejos mais engraçados são do doce. Então, com o consumo excessivo do doce, o que acontece? O pH modifica, que é o pH da nossa saliva, né? E com esse hábito, acontece a desmineralização do esmalte. O esmalte fica um pouquinho mais fraco. Com isso, então, as cáries começam a incomodar, a gengiva começa a sangrar. Por que começa a sangrar demais a gengiva? Os hormônios, né, começam a aumentar demais nessa fase de gestação e a vascularização aumenta do corpo, né? Começa a crescer. Com isso, gengivite, sangramento, né? Os enjoos, como eu te falei, os doces, e tudo isso acaba afetando diretamente a boca. Então, quer dizer, os hormônios, mas os hábitos também da gestante mudam completamente. Tudo, muda tudo, né? E aí, para esses tratamentos, né, com limpeza, esses cuidados, tranquilo? Tranquilo. A gestante pode fazer normalmente? Pode fazer normalmente. Na questão da gengivite, né, que é a inflamação da gengiva mesmo, justamente, né? Que cuidado daí que a gestante deve ter? Muita gente às vezes tenta fazer algo em casa, né? Passar algum produto, enfim. O ideal, claro, procurar um profissional. Justamente. Né? E é o básico, que todo mundo sabe, né? Uma escovação bem feita. Mas doutora, eu não consigo escovar os meus dentes, eu sinto muito enjoo. Uma escova com uma cabecinha menor, até escova infantil, tá? É legal nessa parte, né? Menos pasta de dente, coloca um pouquinho menos que um grãozinho de ervilha, tá? E fio dental.
Porque o fio dental é uma coisa engraçada que a gente fala que usa, mas no fundo é difícil ver as pessoas que realmente estão usando. E a gengivite, ela é diretamente ligada à parte hormonal, como eu te falei, né? Só que a parte hormonal a gente não tem como intervir, vai aumentar. Então a gente tem que aumentar o cuidado também, né? Então o cuidado é esse, a pasta de dente, se sentir enjoo, um pouco menos, né? Escovas com a cabecinha pequena e não dispensar o fio dental, né? Usá-lo, abusá-lo dele, né? E o dentista, né? Procurar estar sempre ali no consultório a cada 3, 4 meses, que aquela limpeza, né? Aquela parte da profilaxia mais a fundo a gente faz para não ter esse problema da gengivite. O fio dental, na verdade, fora da gestação, qualquer pessoa, né? Começou a sangrar, não vou usar mais porque tá sangrando. Mas justamente esse é o problema, aí tá né? errado. É a falta do uso que tá causando isso. Se tá sangrando, mais fio dental nele. Justamente. Chão de orelha para todo mundo que tá assistindo. Justamente. Aí, né? Bom, doutora, e aí, começou o sangramento, né? Tô com enjoo e sinto essa dificuldade de escovar os dentes. Se não fizer esse cuidado maior, pode piorar, né? Pode causar uma inflamação, algo pior. Sim, a gengivite, ela causa dor, né? E aí, se ela causa dor, a gente sabe que na gravidez não é qualquer medicação que a grávida pode tomar, então já vai ter que ficar com esse incômodo nada legal durante a gestação, né, e dor não é uma coisa legal de se ter, porque também dor prejudica todo o processo de desenvolvimento do bebê. A gengivite, se não tratada, né, pode evoluir para aquilo que eu comentei no começo, que é o esmalte fica mais fragilizado, e com isso as chances de cárie também aumenta, né? E se tiver uma cárie, a chance de quebrar o dente, a chance de ter um canal, tudo isso vai aumentar. Como a gengivite, uma inflamação, ou até a questão até do próprio canal, pode influenciar na saúde do bebê? Então, na saúde do bebê diretamente, pode ser que sim, mas o que mais me preocupa é o parto prematuro. Porque tem relação? Tem, direta, né? Por causa da placenta, que é onde passa todas essas informações, né? Então, se a mãe não procura o dentista, essa bactéria, que é a bactéria que causa a dor de dente, que dá o tratamento de canal, ela não for mexida, ela não for tratada, pode sim essa bactéria cair na corrente sanguínea, passar pela placenta e sim dar um parto prematuro. É isso que mais me preocupa, tá? É o parto prematuro. Se o organismo entender que tem algo de errado com a mãe... Sim, vai passar diretamente pro bebê. Tem algum tratamento que grávidas não podem fazer? Odontológicos? Débora, não tem nenhum tratamento que grávidas não podem fazer. Tem tratamentos que devem ser evitados, né? Se possível, claro. Canal deve ser evitado? Deve. Mas tem casos que é muito melhor ser feito o canal e prevenir e intervir na dor, para que não seja, né, como a gente comentou agora anteriormente, o bebê não seja afetado por isso, né? Mas tratamentos que a grávida não pode fazer, digo que não. Claro, eu queria fazer um implante na gravidez. Mas será que tem necessidade nesse momento? A gente não pode esperar um pouquinho mais, né? Então, cada caso é um caso, né? Cada gestante é uma gestante. Então, isso a gente tem que realmente sentar e conversar. A gente vai intervir quando realmente é necessário. Quando a gente pensa assim, não, vai prejudicar o bebê, vai prejudicar a mãe, a gente vai intervir. Tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Porque no caso do tratamento de canal, por exemplo, é algo demorado. E incômodo também, né? Dependendo também em qual mês a gestante estiver, ficar deitada por muito tempo também é complicado. A posição da cadeira também muda na gestação. A gente não pode deixar a gestante totalmente, né, deitada, sempre a cadeira um pouco mais elevada. Tudo isso a gente tem esses cuidados também. Tá. Muda alguma coisa no atendimento em relação, por exemplo, à anestesia para algum procedimento assim? Todo mundo tem essa dúvida. Doutora, mas eu tô com dor de dente, mas eu não posso tomar anestesia. Quem te disse que tu não pode tomar anestesia? Na verdade, a anestesia é o seguinte, a gente tem anestesia sem vasoconstritor, né? Que é uma anestesia que é um pouco mais... A gente diz que é um pouco mais fraca, mas é que ela tem um tempo de ação menor. Então, como o tempo de ação dela é menor, consequentemente vai demorar mais para chegar até a placenta. Até chegar lá, já se desmanchou, já tá tudo certo. Sim. Essa é a preocupação maior? Essa é a preocupação maior. De chegar no bebê, anestesia. Com certeza. Né? Assim como também tem o pós, né? A mãe teve o bebê, tá amamentando e tem que fazer algum procedimento odontológico. Também tem uma dificuldade tão grande quanto estar só grávida, né? Depois que tu amamenta também tem esse pensamento e se precisa tomar cuidado. Sempre quando tomar anestesia, tomar alguma medicação, procura tirar o leite logo em seguida ao atendimento, assim, né, anteriormente, e sempre espaçar 2 horas
do aleitamento depois que tomou uma anestesia ou alguma medicação que era obrigatória ser tomada. Tem alguns cuidados, mas é possível uma adaptação, não é preciso não tem se nada, excluir não tem nada radical. Na verdade, a gente tem que ter uma mãe saudável, né? Sim. E uma mãe saudável é uma mãe sem dor, é uma mãe sem incômodo, é uma mãe preparada, por isso o pré-natal odontológico é muito importante, ela tem que saber, né, o porquê da saúde bucal ser tão importante, porque, mas dente não tem nada a ver com o bebê, não. A nossa saúde começa pela boca, né? E se a gente não tá saudável, consequentemente, nosso bebê vai sofrer todas essas alterações. É verdade. E a questão do pré-natal, quanto tempo antes, né? Tô planejando ter um filho para daqui, enfim, 1 ano. Sim. Quando que eu devo começar a me preocupar com essa situação? Então, partindo do pressuposto que tem alguns tratamentos mais longos que são 6 meses, eu digo que 6 meses é um tempo bom, 6 meses antes. Porque se tiver que intervir com algo que realmente leve tempo, 6 meses é um tempo muito interessante, porque é um tempo que a gente leva para tratar coisas um pouco mais complicadas, né? Eu acho que 6 meses é o tempo ideal. Bom, doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, vamos para o intervalo, depois a gente volta falando mais aí sobre essas prevenções também, nessas precauções durante a gravidez. A gente volta já. Estamos de volta falando hoje sobre saúde bucal na gestação. Lembrando que a gente está aqui com a cirurgiã dentista, a doutora Bruna. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Doutora, a gente estava falando de alguns mitos, né? E a gente falou ali da questão da anestesia, de alguns tratamentos. Tem um que eu acho que causa alguns medos aí nas gestantes, que é o raio-x. Tem alguma preocupação diferente na gravidez? Então, Débora, o raio-x, ele tem uma questão que é no primeiro trimestre da gestação. No primeiro trimestre, a gente tenta evitá-lo, né? Só que, claro, sempre com a avaliação de um dentista, claro. Se o dentista achar conveniente evitar, vai ser evitado. Mas se o problema, né, que está causando for muito maior do que um simples raio-x, então, vale muito mais a pena fazer o raio-x, que ele vai ser nocivo, tá? E porque assim, um raio-x hoje, um periapical, que é aquele que a gente bate em consultório, que é um raio-x menor, né? Que a gente vê só o dente, ele tem uma radiação muito inferior, às vezes, a tu pegar sol, tá? Então, é um mito. Então, assim, às vezes, um dia inteiro que tu fica exposto ao sol, tu não pega nem metade daquela radiação que tu vai pegar no consultório. Mas como a gente prefere pecar mais pelo excesso, a gente acaba não fazendo no primeiro trimestre, que é quando está formando o feto. Mas se prefere, numa avaliação, fazer um raio-x se necessário, do que às vezes pecar, não fazer, né? E no meio do tempo ali a gente descobre que tinha um canal, né, a ser feito, uma bactéria potente naquele dente, né, que pode afetar, como a gente falou anteriormente, que é o meu maior medo, né, que as bactérias dos dentes, que pode dar tanto o parto prematuro, novamente falando e citando que isso é uma preocupação muito grande, por isso que a gente está aqui, né, para falar sobre a saúde bucal com as gestantes, que elas têm que ter essa noção que não é só os dentes dela que vai afetar, e sim do bebê, a saúde do bebê, né? Justamente, então isso me preocupa mais. Mas o raio-x não tenha preocupação, tá? Um dentista, quando ele for te avaliar, ele vai saber encaminhá-lo com bastante certeza se deve ou não deve ser feito esse raio-x. Doutora, os cuidados com os dentes na gestação, eles têm alguma relação com os dentes do bebê, né, durante a gravidez, ou ele está mais relacionado realmente com essa questão da saúde, a questão do parto realmente, da possibilidade de parto prematuro? Não, é mais a questão do parto mesmo, do baixo peso que ele pode nascer, porque hoje em dia a gente até brinca, doutora, meu filho tem muita cárie porque ele toma muito antibiótico. Isso é um mito, né? É um mito. Na verdade, o antibiótico não vai causar cárie. O que causa cárie é a falta de escovação, né? Tentar achar desculpa também? Jogar para outro lado? Justo. Mas meu filho toma antibiótico à noite. Tá. Então tá. Então, às vezes ele toma, tá dormindo já, né? Aquele antibiótico da noite, assim. Aí ele vai dormir.
E o antibiótico nada mais é que tem muita sacarose, né? Muito açúcar. E aí acaba... Então não é o antibiótico, é o açúcar do antibiótico. Justamente. É isso aí. Olha. Bom, tem um outro mito também que eu acho que... Eu já ouvi da minha mãe, da minha avó, enfim, né? Que a cada gravidez eu perco um dente. Isso a doutora já ouviu muito também. Não, esse mito aí é o melhor, é o que aparece nos consultórios, assim, Mas é mito mesmo, de 100, não é de 100 gestantes, vamos botar aí que 70 vai ter isso na cabeça. E não, tá? Pode tirar da cabeça que gestação perde dente, que isso é um mito enorme. É aquilo que a gente comentou, na gestação os hormônios aumentam, a vascularização aumenta, a gengivite aumenta, a vontade de comer doce aumenta, né? Os vômitos, né? O enjoo, são inevitáveis, né, muitas vezes. Então, todos esses fatores vão levar à diminuição da escovação, né? E com a diminuição da escovação, eu vou deixar a minha boca suscetível a receber as bactérias, que é a cárie, né? A cárie é multifatorial. Ela acontece por vários motivos, não é só por um. Eu só não escovei meu dente e tô tendo cárie. Não, só não escovar o dente não é uma justificativa. Aumentou o açúcar e não escovou o dente. Tá. Tá tendo enjoo, não tá escovando o dente. Daí o enjoo dá aquela azia, vem aquele, né? E nada mais é do que um ácido. E esse ácido muda o pH da boca, que daí mais... Então, assim, é como eu comentei contigo. São todos esses fatores. Se a gestante tiver na cabeça que a escovação é primordial, tá? Que o fio dental é indispensável, eu tenho certeza que ela vai passar a gestação dela livre de qualquer problema odontológico. Ela frequentando o consultório odontológico, fazendo as visitas a cada 6 meses, 3 meses, se tiver tudo certo. Fazendo uma bela escovação, usando o fio dental, não vai ter nenhum dente perdido, pode ter certeza disso. Aumentam os riscos, mas se eu aumentar o cuidado, justamente. Tá tudo certo. Justamente. Bom, a gente pulando um pouquinho, né, doutora? Passamos aí da fase da gestação, ganhei o bebê, tá tudo certo. Que cuidados que as mães devem ter durante a amamentação? Tem algum cuidado diferenciado também? Então, a mãe, durante a amamentação, ela tem que ter o mesmo cuidado que ela tinha estando grávida, né? Porque o bebê continua dependendo inteiramente dela, né? Na gravidez pela placenta e na amamentação pelo leite materno, que é ela que tá, né, doando aquilo ali pro bebê. Então, eu sempre digo o seguinte, precisa passar por um procedimento odontológico, precisa de anestesia? Ok, vamos fazer, né? Porque uma mãe boa, uma mãe que tá dando amor, é uma mãe saudável, uma mãe sem dor, né? Tem que fazer. Então, o que a gente vai sempre pedir para essa mãe? Que ela dê o leite, amamente o bebê logo, alguns minutos antes da consulta, né? Já tire do outro seio o leite, pra já deixar guardado para a próxima amamentada, tá? Por quê? Porque o anestésico, ele vai cair na corrente sanguínea, é inevitável. Então, se a gente conseguir que ele fique um tempo sem contato com a mãe, vai ser muito melhor, né? Os riscos vão diminuir bastante. Então, a gente sempre pede esse cuidado para a mãe, que ela sempre marque a consulta, né, minutos depois da amamentada, e que tire o leite para logo na próxima não precisar dar diretamente do seio dela, porque ali pode realmente ter resquícios de anestésico ou medicação se ela tiver que ter tomado. A questão de dentes mais frágeis, porque durante a gravidez, né, a gente percebeu aqui também nessa conversa que acaba ficando mais frágil, tem toda a questão hormonal também, enfim. Isso na amamentação continua, a possibilidade de gengivite, de fragilidade nos dentes, ou isso já vai melhorando? Não, isso vai melhorando, porque consequentemente todo mundo diz que depois que o bebê nasce, sai um monte de, né, a mãe que tinha alergia não tem mais, a mãe que tinha, então assim, não, realmente esse problema maior tem que ser focado durante a gestação em si. Depois que o bebê nasce, o cuidado com o leite, né, as mães que amamentam, e não realmente ter os mesmos cuidados que a gente tinha durante a gestação, e os bebês, né, que daí a gente tem que ter cuidados com os bebês já. Aí é tudo na vida, ela já vai começar a pensar nela em dois, né? Tudo em dobro. Justamente. Esse cuidado, doutora, falando dos bebês agora então, quando que é a primeira vez que eu devo levar um bebê no consultório odontológico? Então, a gente sempre diz que quando nasce os primeiros dentinhos, já tá na hora da gente levar no consultório odontológico. Muito difícil quem leve, né? Muito difícil, muito difícil. Geralmente, infelizmente, né, ainda grande parte da população leva só quando já tem o problema instalado, né? E, mas o dente de leite vai cair. Mas o dente de leite nada mais é do que o protótipo, né? Do que a vinda de um dente permanente bem bonito, né? Um dente permanente bom vai depender do dente de leite bem cuidado.
Então, quando já nasce os primeiros dentes, é importantíssimo. Assim como a gente já vem avisando muito as mães já durante o pré-natal odontológico, que quando o bebê nasce, o leite materno, ele também fica na boquinha do bebê. Então, a gente sempre indica que pegue um gás, enrole no dedo, uma aguinha filtrada, né? E passe, né? Sobre a gengivinha do bebê, para não deixar nenhum restício, tá? De leite, porque isso também pode afetar quando nascer os dentinhos de leite. Pode nascer dentinho de leite com cárie, pode dar fungo, né, na boca da criança, porque o fungo gosta do quê? O fungo gosta de lugar quente e úmido. E a boquinha vai estar quente e úmida. Então, sempre cuidar pra tirar aqueles restícios de leite ali da boquinha do bebê. Agora, esse cuidado nos primeiros meses, né, de vida é bem difícil, realmente, né? E eu gostei essa comparação, é um protótipo do dente permanente, né? Realmente, se não há um cuidado. Mas com que idade que as mães costumam procurar? Geralmente as mães costumam procurar com... Bem mais tarde. Vou te dizer, vou generalizar, né? Mas assim, a grande modo, com 7 anos de idade. Olha, que é quando já tá trocando. Quando já tá trocando os dentes, justamente. Por quê? Porque a gente tem um dentinho lá atrás, que a gente chama de primeiro molar, que tem o primeiro molar superior direito, esquerdo, né, e inferior direito e esquerdo, que ele não tem nenhum dente que cai de leite para ele nascer. Ele nasce sozinho. E as mães acham que é um dente de leite. E aí não cuidam, né? Vai cair, como os outros, e é um dente permanente. E é aquele dente, famoso dente que os adultos, né, grande parte dos adultos não tem na boca. Porque perdeu lá com 10 anos de idade. Olha. Porque era um dente permanente, a mãe achou que era de leite, não deu a devida importância e acabou perdendo o dente. Nem todos os dentes, então, nascem de leite para depois trocar? Não, a gente tem... Acabei de descobrir algo novo também. Não. Vou começar a olhar se eu tenho esse primeiro molar. Não consigo ver que tu tem o primeiro. Olha, meu Deus. Dentista a gente tá conversando com ela, ela tá aqui já pensando, olhando todos os meus dentes. Então é os 7 anos de idade. É a idade que geralmente as mães procuram, porque esse dente começa a doer, tá? E é uma dor realmente bem... Geralmente porque já tem uma cárie ou algum problema. Justamente. E aí, muitas vezes, a gente consegue intervir, né? Ou com tratamento de canal, ou algo do tipo. Mas dependendo da idade que ele nasceu, se ele nasceu ali no início dos 6 anos para 7, a mãe procurou com 8, 9... aí já não tem mais o que fazer. Aí é só a extração do dente mesmo. Nossa. Bom, a gente falou dos cuidados, né, na gestação, mas se a mãe aí, né, agora a futura mãe, tiver esses cuidados na gestação e continuar sendo cuidadosa depois, vai estar com os dentes sempre para estarem, né, perfeitos. Sim. O cuidado, na verdade, a gente nunca erra por cuidar, né? A gente erra por achar que tá tudo certo. Então, eu sempre aviso as minhas pacientes assim, gente, a odontologia hoje, ela veio muito para prevenção, né? Então, vamos prevenir, porque prevenir é mais barato, é mais prático e é menos doloroso. Então, se a gestante já começa com isso na cabeça dela, vai passar isso pro bebê e aí vai ser uma geração cada vez melhor, né? Então, a prevenção realmente é a chave. Acredito que hoje se procura muito mais por... ainda não mudou muito ainda a cabeça dessa importância da prevenção, né? Se procura muito mais, infelizmente, para fazer um tratamento do que para fazer uma limpeza, uma profilaxia, né? Não, Débora, justamente, assim, mudou muito já, não vou te dizer que não. Hoje em dia a gente já tem uma grande parte da população que procura por prevenção, né? Só que 40% da população brasileira tem a falta de um ou mais dentes. Então, né, isso por causa do passado realmente, né? E a sorte que a odontologia hoje ela vem com mais flexibilidade, né, para tratamentos de implante e tudo mais, né, que foge um pouco do nosso assunto, mas que reforça que a prevenção é muito melhor do que a intervenção, né? Porque se naquela época já tivessem focado na prevenção, que é mais barata, menos dolorida, a gente não tinha 40% da população brasileira com falta de um ou mais dentes. E a gente quer passar isso para os pequenos agora, né? Com certeza. E muda completamente a autoestima da pessoa, né? Se ela tá com os dentes bem cuidados, muda completamente. Justamente. Um sorriso hoje eu acho que é um dos cartões postais mais bonitos, né? É verdade. É a nossa porta de entrada. Né? Verdade. Doutora, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista, né? É uma pena, acho que deu pra gente falar bastante, não só para as grávidas que nos assistem, né? Mas para todos que nos assistem, que o cuidado com os dentes é fundamental. Obrigada. Obrigada também, Débora. Quero agradecer a todos, né? Que acompanham
acompanharam aqui. A gente só deu uma prévia, né? Não dá para conversar tudo, mas estou disponível, deixo meu contato com vocês, qualquer dúvida, tá? Só me contatar, tá tudo certo. E espero de coração que as grávidas procurem o dentista, né? Façam a prevenção, que é muito melhor do que a intervenção. A gente tá aqui para ajudar. Obrigada, doutora. Obrigada. Bom, gente, a gente vai chegando ao fim do Primavera Saúde de hoje. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Até lá!